Olá, nós somos o grupo 6 e eu vou apresentar sobre o nosso projeto de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Bom, nosso grupo é composto pelo Emílio Marcos de Souza, pelo José Roberto de Souza, pelo Guilherme Umeoca, pelo Vitor Rubo e por mim, William Baradel. A gente dividiu nosso trabalho em introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussões e conclusão. Bom, na introdução, a gente só gostaria de falar sobre a importância de se tratar e gerenciar os resíduos sólidos nas cidades e também de mostrar que o Brasil é um grande potencial. Além disso, cabe a cada município realizar o plano de gerenciamento eficiente dos resíduos sólidos urbanos, ou o consórcio de municípios, no caso desse projeto. E sobre a geração de energia, ocorre a partir de processos de decomposição da matéria orgânica e também de acordo com os gases gerados do efeito estufa, como o metano e o dióxido de carbono, que são os principais gases provenientes da decomposição. Ou seja, se você saber quanto que um aterro gera dos gases do efeito estufa, você vai conseguir prever a quantidade de energia que esse aterro é capaz, ou seja, o potencial energético desse aterro. O nosso consórcio de município analisado foi o CISBA, o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico para a região do Circuito das Águas. Atualmente é formado por 12 cidades, sendo elas Amparo, Águas de Lindóia, Itapira, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pinhalzinho, Pedra Bela, Santo Antônio da Posse, Serra Negra, Socorro e Tuiuti. Em 2009 foi realizada a proposta inicial, porém ela não saiu do papel, pois 2 cidades desistiram. No plano inicial seriam 14 cidades responsáveis por esse gerenciamento de resíduos sólidos. Em 2012, as 12 cidades aceitaram e formaram o consórcio. Esse é o mapa ilustrativo das cidades. Repare que elas são muito próximas. Os objetivos do projeto foi realizar uma estimativa populacional para 20 anos a partir de 2017, projetar cenários de gerenciamento entre reciclagem, reuso, compostagem, incineração, entre outros, e também uma projeção de geração de biogás de aterro sanitário com aproveitamento energético para consórcio de municípios analisado. Com resultados obtidos, analisamos a viabilidade econômica de acordo com o artigo The Electric Energy Potential of Landfill Biogás in Brazil. Bom, na metodologia a gente separou em 3 etapas, uma para a geração dos resíduos sólidos urbanos, que foi calcular a geração de resíduos para os próximos 20 anos. De entrada foram colocados dados do IBGE de censo, que seria a população, e a média de geração dos resíduos sólidos foram retirados a partir do inventário estadual de resíduos sólidos urbanos do governo do estado de São Paulo, utilizado para chegar no valor da população em 20 anos o método da curva de crescimento logístico, e também uma taxa de incremento de 1% no índice per capita de massa coletada ano após ano para a gente chegar no índice de geração de resíduos sólidos. A segunda etapa foi a estimativa dos gases do efeito estufa, que teve como dado de entrada a composição gravimétrica dos resíduos sólidos do consórcio. Esses dados a gente achou no próprio site do consórcio. Ele já coloca separado, então os nossos resultados foram bem próximos da realidade. Pode ver que ele coloca aqui com a maioria os orgânicos, daí o laranja seria os diversos, o 2,1% seria vidro, 19,1% seria plástico, 2,4% metais e 14,5% papel, papelão e embalagens longa vida. O que seria muito próximo na realidade da situação brasileira. Foi aplicado o modelo WARN, que é o modelo de uma planilha eletrônica para cálculo de estimativa de gás de efeito estufa, e também foram criados 3 cenários hipotéticos, que no programa ele exige que você crie cenários hipotéticos. O que seria isso? No nosso caso, a gente colocou no primeiro cenário 25% de todo o resíduo reciclado e 75% aterrado. No cenário 2, 50% incinerado e 50% aterrado. E no terceiro cenário, 75% reciclado e 25% incinerado. Bom, a nossa terceira etapa foi a produção do biogás,
que está relacionado com o potencial energético do aterro. Então, o que a gente usou? Usou os dados dos resíduos sólidos calculados na primeira etapa, que foi a etapa que a gente usou a população para chegar nos resíduos sólidos, utilizada a planilha eletrônica Langem. E para usar essa planilha, existem vários dados de entrada, e a gente retirou esses dados de entrada do próprio manual do Langem, como também o livro-texto tratado sobre resíduos sólidos, da professora Regina Mandel. Bom, o cálculo da projeção populacional foi realizado a partir de 3 pontos, que seriam os 3 dados de censo escolhidos para a soma de todas as cidades do consórcio. Então selecionamos P0, P1 e P2 e calculamos os coeficientes KS, C e A1 de acordo com essas equações. Com isso a gente chegou no valor da população para cada ano. Com esses dados a gente conseguiu chegar que em 2038 e 2037 a gente teria cerca de 326 mil pessoas, habitantes no caso. Essa seria a nossa curva prognóstica da população do consórcio. E para os resultados das emissões do gás de efeito estufa foram os dados retirados do WARN. Basicamente essa tabela, que para cada cenário ela calcula a linha base é a mesma linha para todos, que é a linha do programa. Desde o cenário 1, cenário 2 e cenário 3, cada um vai ter valores diferentes de acordo com as proporções colocadas. No nosso caso, o cenário 3 emitiu muito mais gás de efeito estufa do que os outros dois cenários. Já vou colocar aqui cada cenário que a gente estabeleceu para relembrar. O cenário 1 e 2 ficaram muito próximos nas emissões de gás de efeito estufa. O que diferencia é a ausência da reciclagem do cenário 2. Reciclagem é muito mais viável que a combustão, principalmente para metais, vidro e papel. O cenário 1, se aprimorado, é mais viável atualmente. Porém, o cenário 3 pode ser necessário dependendo das condições de alocação do terreno. O cenário 3 ele pode ser necessário no caso de você não ter terra para alocação de aterro ou condições climáticas completamente antifavoráveis. Bom, sobre a geração de energia, os dados foram retirados do programa LED, que ele fornece uma tabela de acordo com a quantidade anual de resíduos sólidos urbanos. Ele também coloca as emissões. Porém, a gente consegue montar esse gráfico que, a partir dele, com essa equação, podemos prever o potencial energético do aterro. Então, pode ver que em decorrer de 20 anos foram acumulados quase 3 megawatts de energia. Bom, para concluir, a gente pode falar o quê? Pode falar que os modelos matemáticos são ferramentas muito importantes para um bom gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e podem facilmente ser aplicados aos consórcios. Porém, no Brasil, o gerenciamento ainda não é realizado de forma efetiva, mas também por outros problemas, como a logística de coleta seletiva, como o transporte também, e os aterros também não podem estar preparados para a geração de energia. Porém, os estudos são importantes para mostrar a potencialidade energética desses aterros. Além de gerar energia elétrica a partir do gás de efeito estufa, o aproveitamento energético estudado pode ser viável também economicamente, relacionando o nosso projeto com um artigo fornecido pela professora. Nesse artigo, para uma população mais ou menos parecida com a nossa, ele gerou menos energia. Com isso, a gente concluiu que o nosso como foi praticamente igual e ele mostrou que era viável naquela situação, a gente considerou como viável também, energeticamente falando. Bom, obrigado, essas são as nossas referências.